Paz do Senhor, igreja. Fiquem de pé no seu lugar. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Essa é uma parábola que Jesus estava contando ao seu povo. Contou também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos e desprezaram os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graça te dou, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano, em pé e de longe, nem mesmo levantava os olhos ao céu, mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro. Pois tudo que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Podem se assentar. Essa parábola nos lembra que Deus valoriza um coração humilde e arrependido, em contraste com aquele coração orgulhoso, ganancioso, que preza mais aquilo que faz, aquilo que mostra, aquilo que quer que seja visto, do que aquilo que está aqui dentro. A nossa vida cristã não é só as coisas que nós fazemos, mas o que está aqui dentro. Qual que é o nosso coração quando nós oramos a Deus? Qual é o nosso coração quando estamos na casa de Deus? Qual é o nosso coração quando a gente está em qualquer lugar? Aquele fariseu, ele estava orando a Deus, mas eles não estavam falando nada sobre Deus. Eles estavam mostrando mais quem ele era, o que ele fazia, quantas vezes ele fazia alguma coisa. Mas aquele publicano, ele era cobrador de impostos. E ao invés de eu ganho muito dinheiro, eu faço isso, eu tenho muitas riquezas, não. Ele reconheceu aquilo que ele fazia, ele se enxergou, e a primeira coisa que ele fez foi se arrepender. E a primeira coisa que ele queria não era se vangloriar, mas era primeiramente receber o perdão de Deus, ter Deus na vida dele. E qual deve ser a nossa atitude na oração? Uma oração sem arrependimento, sem devoção, ou uma oração com humildade, que nós conseguimos enxergar o nosso erro, nos arrepender e voltar para Jesus? Quem nós temos sido? O publicano, que viu o seu erro, entendeu o seu erro e quis primeiramente orar a Deus para perdoar os pecados dele? Ou nós primeiramente honramos a nós mesmos, honramos aquilo que nós fazemos? Eu orei 300 horas no dia, jejuei 300 horas no dia, 300 vezes, li a palavra de trás para frente, mas o que a gente recebe? Fazendo as coisas, mas não recebendo aquilo que o Senhor deu, aquilo que o Senhor nos presenteou. E o nosso coração fazendo essas coisas tem sido realmente ligado à palavra de Deus que nós tanto falamos, ou apenas nós só falamos? E, assim como no versículo, Jesus finalizou a parábola com uma frase, que é o versículo 14, o último: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhe será exaltado. E a gente tem muito, como que fala, os humilhados serão exaltados. Mas na verdade, aquele que entende o que é se humilhar diante da presença de Deus, ele não busca a exaltação. Ele busca ser justificado, ser justo, estar justo na presença dele. Eu sou uma pessoa muito humilhada, mas a gente recebe muitas coisas ruins da vida, a gente recebe humilhações, sim, mas não é a partir de uma humilhação que a vida nos dá que nós seremos exaltados, mas a nossa humilhação para Cristo, a nossa humilhação que nós damos, o nosso enxergar que nós não somos nada, e com Cristo eu me torno justo.
E o que o Senhor Jesus quis dizer com essa última frase? Ele quer dizer que o homem que se considera justificado voltou para casa sendo um pecador. E já o homem que admitiu ser um grande pecador voltou para casa justificado, porque ele entendeu o propósito daquela oração, o propósito de estar ali. Ele estava num templo, não para mostrar que ele estava falando com Deus, porque naquela época os fariseus eram muito de aparência, né? Mas só sem que ninguém quisesse, sem que ninguém visse ele nem queria ser visto, ele estava no canto. A nossa oração não tem que ser para nos exaltar, mas para exaltar o nome de Jesus em nossas vidas. Não para nos engrandecer, porque eu oro para tal pessoa, eu libertei tal pessoa, mas para a honra e glória do Senhor que nós fizemos isso em nome dele. E eu te pergunto, qual tem sido a sua oração e o seu coração? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um momento de adoração em tua casa, Pai. Senhor, primeiramente, que nós possamos ser humildes na tua presença, Pai. Não de imagem, Senhor, ou aquilo que temos feito na tua casa, Senhor, que é a nossa obrigação e nós não deveríamos receber nada por isso. Mas que o Senhor nos dê um entendimento, que nós possamos ser mais humildes, que o nosso coração seja bom e que aquilo que temos feito nessa terra, Senhor, não seja para nos vangloriar de algo, Pai, porque tem algo muito maior para a gente receber lá em cima. Senhor, te agradecemos pelo alimento, pela casa, pela saúde, pelo trabalho e por tudo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor nos limpe, nos transforme, nos purifique, tudo que há de ruim em nós que possa ser arrancado e que a gente não sente mais esses pecados, que a gente não normalize mais aquilo que é errado, Pai. Que nós possamos ser como aquele publicano que enxerga o teu erro, que enxerga os passos errados, mas que entende que o Senhor é Deus para perdoar e que nós queremos ser perdoados e queremos ser transformados. Para que nós não vivemos um mundo apenas para receber, mas um mundo que a gente possa dar até dizer chega, para que pessoas possam ser abençoadas, pessoas possam ser cheias do Espírito Santo, pessoas possam ser curadas, transformadas, porque o Senhor quer usar delas, Pai. Que o Senhor cuide de cada um que está aqui presente, Senhor, aqueles que estão assistindo na live, Pai, e abençoe aqueles que não estão aqui presentes, Pai, seja por circunstâncias, por adversidades, Pai, seja por alguém que está doente, Pai, que o Senhor vá de encontro com essa pessoa da mesma maneira, Pai, e que ela também seja tocada pelo Teu Espírito, Jesus. Que o Senhor possa nos renovar todos os dias, Pai, e que possamos querer buscar o Senhor verdadeiramente todos os dias, Senhor. Desde já, Pai, te agradecemos porque hoje o Senhor nos deu uma vitória, que é estar vivos hoje. Que o nosso respirar, o nosso andar, Senhor, seja ligado apenas em Cristo, Pai. E que tudo que fizermos, Senhor, possamos falar da Tua palavra, Senhor, possamos falar do Teu Evangelho, Jesus. Que o Senhor possa estar conosco e tira de nós, Pai, todo o erro, todo o pecado, Pai, que nos faz afastar de Ti, toda a ganância, toda a mentira, Pai, toda a falsidade que nós aplicamos. Que o Senhor possa tirar tudo isso, Pai, que sejamos pessoas novas todos os dias, Pai. Aleluia. Que o Senhor esteja nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso ouvido, na nossa boca, nas nossas mãos, Jesus. Aleluia. Para que a Tua promessa, Senhor, não só para nós, mas para as vidas que realmente precisam, Pai, seja concretizada, Pai. Que o Senhor tire toda a preguiça, o medo, todo o empecilho que nos impede de falar da Tua presença, Jesus. Nos perdoe, Pai, porque nós somos muito falsos. A gente não merece nada disso, Pai. A gente não merecia nem estar falando com o Senhor hoje. E por isso, Senhor, somos gratos. Nós não deveríamos nem estar respirando. Nós erramos todos os dias e o Senhor ainda é amoroso conosco. Nós mentimos, nós somos falsos com os nossos irmãos,
Nós enganamos uns aos outros e tentamos enganar a Cristo, mas ainda assim o Senhor nos perdoa, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela Tua misericórdia, Pai. Que nós possamos enxergar os nossos erros todos os dias, Senhor. Para que essa indignação não seja algo tão marcante na história do ser humano, Pai, mas que seja marcado em nossas vidas, Pai, uma vida repleta de bênçãos, Senhor. Bênçãos que a gente não tem para receber, mas tem para dar, porque estamos e queremos estar na presença de Jesus. Muda a nossa vida, Pai. Muda as nossas atitudes, Jesus. Seja nós jovens, velhos não, idosos, crianças, homens e mulheres, ainda é tempo da gente mudar. Não para receber alguma coisa, mas porque a gente precisa de Jesus. Porque a gente precisa de Deus. Não para receber uma casa, para receber uma porta aberta, mas a nossa vida tem sede de Jesus. E a gente não percebe. Nossa vida se acaba se não temos Jesus. Mas por que estamos tentando ter uma vida sem Ele? Vamos ser verdadeiros com o Senhor, irmãos. Porque a vida que nós temos levado, sem fazer a vontade dEle, sem falar dEle, o que vai ser de nós? Se o Senhor voltar, o que vai ser de nós? Eu não falo isso por medo do inferno, mas como que é ruim ficar longe do Senhor. A gente precisa enxergar o que nós temos feito e o que nós não temos feito. Porque o que nós temos feito tem sido muito pouco. Porque pessoas passam fome, passam frio, não conhecem a palavra de Deus. E o que nós temos feito? Senhor, toca em nós, Pai. Que a gente não fique só aqui, Jesus, mas que vidas que precisam da Tua presença, que estão lá fora, Pai, sejam resgatadas, Senhor. Não estou falando de uma placa de igreja, Senhor, mas que todas as igrejas sejam levantadas para cumprir um propósito só. Que assim como nós precisamos de Jesus, vidas também precisam de Jesus. Mas como eles vão conhecer Jesus se nós não estamos dispostos a fazer o que nos foi chamado? Senhor, que o Senhor possa trazer a verdade sobre o nosso coração. E que aquilo que nós vivemos não seja falso, seja condizente com a palavra. E que as vidas que estão lá fora possam conhecer a Jesus através de nós. E que o nosso medo seja apagado, porque o precisar de Jesus para essas vidas, Jesus na vida delas, precisa ser bem, mas bem maior do que o nosso medo, a nossa vergonha de falar de Cristo. Tem pessoas lá fora que estão esperando só um abraço seu para serem libertas, e a gente vai fazer o quê? E se essa pessoa não for liberta? Porque nós não fomos na direção dela. E se o Senhor falou e nós não fomos? E se o Senhor falou nos nossos ouvidos e a gente ignorou, falando que era coisa da nossa cabeça, mas não era? E as pessoas que têm coração empedrado, que precisam apenas de Senhor te ama, o que nós temos feito? A vida de um cristão não é apenas receber as bênçãos que o Senhor tem para dar, mas aquilo que, se a gente recebeu, a gente tem para multiplicar. Se a gente recebeu, a gente tem para dar para milhões e milhões e milhões de pessoas. Que a gente não seja egoísta a ponto de só nós recebermos aquilo que o Senhor tem, mas que haja a multiplicação das bênçãos que a gente precisa falar. Eu não sei porque eu estou falando isso,
creio que foi do Senhor, né? Que a gente precisa acordar. A igreja não está em 4 paredes. A igreja está além de 4 paredes. A igreja está além daqui. Tem pessoas na rua que estão com o coração quebrado. A gente muitas vezes enxerga o coração delas, enxerga a vida delas, enxerga o semblante delas, mas a gente não vai até elas, a gente não vai até elas, não fala de Jesus para elas. O Senhor nos acorda todo dia apenas para fazer a vontade dele, mas por que nós estamos tão preocupadas com tão pouco que o mundo dá pra gente? O seu trabalho não é mais importante que o Senhor. O teu ministério não é mais importante que o Senhor. A tua família não é mais importante que o Senhor. Então dê importância para o Senhor. E eu não falo só buscar a Deus na igreja e fale de Deus na sua casa. Mas qualquer lugar que você for, você tem que falar de Deus. Porque a gente tem que ser exemplo. Nós temos que ser pequenos cristos nessa terra. E se nós que conhecemos a palavra não somos exemplo, que exemplo as pessoas de fora vão ter? A não ser das pessoas de Cristo que conhecem a palavra. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, pelos ensinamentos, pelos puxões de orelha, que não só os meus irmãos, mas eu preciso muito. Que nós possamos acordar, Pai, e ter o entendimento do que é necessário que a gente faça hoje. Porque se o Senhor voltar, e agora? Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor nos permitiu viver até hoje. Que nós possamos ser usados, capacitados, porque nós somos chamados. Que o Senhor possa nos fazer viver aquilo que o Senhor nos fez ser. Que todo empecilho, Senhor, caia por terra, Pai. E que a nossa boca não seja um empecilho para nós mesmos avançarmos na presença de Deus. Que possamos, Pai, ser gratos, ter o entendimento, ter a sabedoria e agir conforme o Teu propósito, Pai. Não para receber bênçãos, mas para dar aquilo que nós temos recebido todos os dias. Vida. Pessoas precisam de vida, assim como nós. Pessoas precisam de amor, assim como nós um dia precisamos. E ainda precisamos. Obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem falado aqui. Sei que está um pouquinho longo, mas ajuda. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e que o Senhor possa usar dos Teus filhos hoje. A palavra, o louvor e onde quer que as plantas dos pés deles cheguem, Pai. Que as mãos deles sejam postas, Senhor, sobre a cabeça de todos que o Senhor permitir. E que através deles saiam transformação, Pai, bênçãos, cura, Pai. Que eles sejam usados, que eles entendam que eles precisam ser usados. Em nome de Jesus. Amém.
me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu, que nasceu, abriu o coração com teu abraça-me, cura-me, unge-me, unge-me e toca-me, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há. Maravilhoso, admirável,
sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia
alegria enfim será completa. Ah, como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como eu espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como eu espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como eu espero o dia em que a alegria enfim será completa. Espero o dia, verei a face do meu amado. Ah, como eu espero o dia em que a alegria enfim será completa. Shalom, amados, graça e paz. Você está esperando esse dia? Glória a Deus. Pois Ele também está esperando o dia que vai te encontrar. Não decepcione. Não o deixe esperando. Se prepare para o dia. Obrigada, meus queridos. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Vamos orar. Obrigada, Senhor, por esse tempo em Tua presença.
E obrigada pela tua presença, porque o Senhor veio, o Senhor está aqui, o Senhor está tocando em nós, o Senhor está agindo em nossas vidas, o Senhor está movendo em nós, em nosso meio, Senhor. O Senhor manifesta na casa, manifesta aqui, Senhor, em nossas vidas. Obrigado pelo seu amor, obrigado porque o Senhor tem total liberdade aqui, Senhor. Oh, aleluia. O Senhor tem liberdade aqui, fazer o que o Senhor quiser, mover como o Senhor quiser, falar o que o Senhor quiser, tocar como o Senhor quiser tocar. Faz o que o Senhor quiser, que os seus anjos que aqui estão se movam e façam, execute tudo aquilo que o Senhor ordenou para esta noite. Obrigada, Senhor, pelo seu poder, pela sua graça, pelo seu amor. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra revelada, profética sobre nós. A palavra aprovada, a palavra que desceu do teu trono para o nosso coração. Fala conosco esta noite. Abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras e o coração para entender. E abra as Escrituras, Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai. Aleluia. Oh, Pai, como o Senhor é maravilhoso, maravilhoso. O Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, Pai. Obrigado, Senhor. Graças nós te damos hoje e sempre. Amém. Amém. Você pode se sentar. Nós vamos ler a Bíblia, algumas passagens importantes. Vou fazer uma pequena introdução e nós já vamos entrar com a leitura da palavra. Algumas leituras, né? algumas referências importantes. A palavra que Deus me deu essa manhã, enquanto eu orava, Ele disse, perguntei, Senhor, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer falar? E Ele me disse, fale sobre revestimento. Revestimento. Então nós vamos falar sobre o revestimento, que é claro que é um revestimento espiritual. O revestimento. Para a gente entender o que significa revestimento, vamos falar uma coisa mais simples. Primeiro, você veste uma roupa e depois você coloca um casaco. Isso é um revestimento. Você vai colocar algo mais além das suas roupas. Então, pense nisso. Quando você for se vestir e colocar um casaco, isso é um revestimento. Você está acrescentando ainda algo mais às suas vestes. Fácil assim, né? Bem fácil assim. E o revestimento espiritual tem o mesmo princípio. Você tem as suas vestes espirituais, de quem entregou a vida a Jesus, de quem passou pelas águas do santo batismo. Você tem uma roupa espiritual. Mas Deus tem um revestimento para acrescentar a tua roupa espiritual do teu dia a dia, vamos dizer assim. Deus tem algo mais. E dentro deste revestimento, nós recebemos algo extremamente importante. E nós precisamos deste revestimento para andarmos como os discípulos de Jesus nessa terra. Porque sem revestimento não suportamos as questões do dia a dia. Sem revestimentos nós não conseguimos vencer as batalhas. Porque é necessário se revestir. É necessário estar pronto, preparado, capacitado. Como um discípulo de Jesus que precisa caminhar a terra. Então lembre-se, mais do que ser crente, ser evangélico, ser gospel, ser cristão, você tem que ser discípulo. Discípulo é aquele que segue o padrão de Cristo, aquele que anda de acordo com as Escrituras, aquele que busca este revestimento que não é humano, que não é por título, que não é por um óleo que alguém libera na sua vida, mas é pelo poder de Deus, o trono de Deus, que vem da verdade e do poder do nosso Deus. Abra comigo no livro de Éfeso, capítulo 4,
versículo 22. Efésios, eu falei Éfeso, desculpa, Efésios. Éfeso é a cidade, né? Efésios capítulo 4, versículo 22, tá? Há uma unção específica esta noite aqui. Amém. Então deixa Deus mover no seu coração, na sua vida. Efésios capítulo 4, versículo 22, diz assim a palavra do nosso Deus. Que concernente ao procedimento anterior, vos despojeis do velho homem, que é corrupto segundo as cobiças do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e verdadeira santidade. Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com suas mãos aquilo que é bom, para que tenha o que dar ao que tiver necessidade. Que nenhuma palavra imprópria proceda da vossa boca, mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Veja, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre se despir, se vestir, se revestir. Então o primeiro ponto essa noite sobre revestimento espiritual está aí: se revestir do novo homem, da nova mulher, da nova pessoa. Se vestir da nova pessoa. E quando se fala se vestir da nova pessoa, aqui Paulo está dizendo: se você mentia, se você fazia isso, aquilo, outro, não faça mais. Não faça mais. Não faça mais. Porque quem tem Jesus em sua vida precisa buscar nascer de novo e se vestir de uma nova pessoa. Nesse sentido, que a mudança de mente, mudança de palavra, mudança de ações. E esse revestimento traz algo significativo para nós, para a nossa vida aqui na terra, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional, todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos buscar um revestimento. Eu tenho que me despir da velha cristiane, com as velhas práticas, com as velhas atitudes, com a velha maneira de pensar, de falar, de olhar, de ouvir, de ações e tudo mais, e me revestir de uma nova pessoa. Uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Uma pessoa que foi transformada pelo poder de Jesus, que tem o entendimento que Jesus é o Salvador, que somos pecadores e que nós precisamos nos limpar, nos purificar e mudar a nossa atitude, mudar. A cada passo nós vamos melhorando, nós vamos sendo transformados, nós vamos sendo lapidados, fortalecidos no Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, tem alguns pontos, você precisa deixar sair, tirar da sua vida, para que então você se revista daquilo que Deus tem determinado para você. Então, o primeiro ponto essa noite: se vestir de uma nova pessoa, que ao nascer de novo, uma nova criatura, uma nova pessoa. Por isso que nós precisamos entender que Deus tem para nós uma identidade. E dentro dessa identidade nós temos o caráter transformado por Cristo, a mente renovada, a mente transformada, palavras, tudo precisa ser mudado. Porque se eu entrego minha vida a Jesus e não mudo nada, o que adianta? Se eu entrego a minha vida a Jesus, mas a minha boca continua suja, a minha mente continua suja, as minhas ações são deploráveis, então eu preciso rever do que eu estou me vestindo. E sabe, irmãos, a velha cristiane, ela quer sempre aparecer. Ela quer sempre aparecer.
A velha criatura, ela sempre quer retornar. Então cabe a nós mantê-la onde? Aonde se mantém a velha criatura? Vamos ver quem pode falar para mim. Aonde a gente tem que deixar ela ficar? Morta. Morta. Aonde que ela tem que estar morta? Na cruz. Não? No batismo. Batismo. O Sepultado. batismo não é o sepultamento? Sim. Então a velha criatura tem que ficar lá sepultada. Não volta. Mas de vez em quando que ela quer ressuscitar. De vez em quando ela quer ressuscitar. E a gente tem que manter lá. Quietinha lá. Porque se a velha criatura ressuscitar, a nova criatura vai para onde? Interessante, né? Interessante isso aí. Isso que o papai falou é interessante. Então veja ainda. Então eu preciso me despir da velha criatura e mantê-la sepultada. Para que a nova criatura, que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, seja realmente transformada, que anda de acordo com as Escrituras e assim mais. 2 Coríntios, capítulo 2, vamos lá, volta aí um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Peraí, acho que eu anotei errado. Deixa eu conferir. O bom perfume de Cristo. Só um minutinho. É capítulo 5, versículo 14, diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui por diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Portanto, daqui por diante sabemos que não somos homens segundo a carne. Sim, embora tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos mais. Portanto, se algum homem está em Cristo, ele é uma nova criatura, e todas as coisas velhas são passadas, e eis que todas as coisas se tornaram novas. E todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo e reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Ora, então somos embaixadores de Cristo, somos como Deus, suplicando por vós. Nós oramos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus nele. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho que ser uma nova criatura. Eu preciso ser uma nova criatura, uma nova pessoa transformada, restaurada. Isso é extremamente importante. Então Jesus morreu por nós, Ele morreu por todos. Então todos morreram. Nesse sentido, batismo. E o Senhor está dizendo para nós esta noite que Ele quer nos revestir de uma nova pessoa. Se já somos revestidos, precisamos manter o revestimento. Então, você de vez em quando, você olha no espelho e fala assim: olha aqui, velha criatura, você está proibida de ressuscitar. Você perdeu, não tem mais vezes não. Eu sou uma nova criatura. Eu sou transformada pelo poder de Jesus. Vamos lá para Colossenses, um pouquinho aí adiante. Colossenses capítulo 3, versículo 12.
Colossenses 3,12. Olha aí o que a palavra do papai fala. Sepultados com ele no batismo, onde também ressuscitastes com ele pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Vamos adiante. Apagando a escrita de ordenança que era contra nós, o qual nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz, e despojando os principados e potestades, expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa das festas, ou da lua nova, ou do shabat, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então veja, aqui ele está falando que nós temos que manter a velha criatura lá sepultada, que nós precisamos nascer de novo, precisamos ter essa transformação, precisamos manter esse revestimento, para que o revestimento venha, porque o Senhor nos vê como nascidos de novo, como uma nova criatura, e não deixando que a velha criatura seja vista, seja avivadinha ali. Pelo contrário, ela tem que ficar no lugar dela, sepultada. Eu não posso ir lá ressuscitar a velha criatura. Eu tenho que manter a minha vida transformada dia a dia, transformada. Então eu não posso cair na armadilha de Satanás, deixando que a velha criatura comece a aflorar. Não, pelo contrário, tem que ficar no lugar dela. Então esse é o primeiro revestimento de uma vida transformada. É o primeiro revestimento que precisamos ter. Uma vida transformada pelo Senhor. Uma vida restaurada pelo Senhor. Segundo ponto essa noite. Precisamos da armadura de Deus, tão conhecido. Abra lá. Efésios, capítulo 6. Versículo 10. Aê, povo abençoado. Opa, para trás um pouquinho. Efésios 6, não tem como não falar sobre esse revestimento, porque o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está ensinando. Versículo 10, capítulo 6, diz assim: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Até aqui um pouquinho. Então vamos lá. Vestir, revestir. Você está acrescentando algo mais da tua veste normal, vamos dizer assim. Então a armadura de Deus também é um revestimento, porque tem o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o sapato da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Só que às vezes as pessoas encerram aí, mas a armadura não acabou aí, você sabia? E orando, essa talvez seja a parte que é mais esquecida. Veja ainda, vou pular aqui, porque eu já citei isso, e olha aí, versículo 18, é a continuidade da armadura. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos vivos, tá? Os que já se foram, já estão aguardando o grande dia. Então veja, então a gente pronto, acabou, falou da armadura, acabou. Não, ainda tem outra, essa parte do revestimento. Orando em todo o tempo, com súplicas, com o Espírito Santo. Então esse é um revestimento de guerra. E afinal de contas, acredite ou não,
fique você feliz ou não, nós estamos numa guerra permanente, mas ela não é eterna, ela está permanente aqui na terra. Enquanto estamos aqui na terra, ela é diária, ela é cotidiana, e é guerra. Ah, mas não tem uma folga, desculpa, tem não. Tem não. Ah, mas como é que então? Quem que aguenta? Calma. Você tem as guerras, mas você tem as vitórias. Em cada batalha que você enfrenta, você tem vitória. Por isso que tem que ter um revestimento da nova criatura, da nova pessoa, do novo homem. Quando falar homem, é uma mulher, tá? Do novo homem. E agora o revestimento espiritual da armadura de Deus. Aleluia. Que não para nesses elementos. A oração faz parte da armadura, porque a oração blinda você também. Ela blinda você, ela blinda o outro que você está orando. É importante orar no Espírito Santo, que é falar em línguas. Eu já contei, vou contar de novo, então o Ricardo está aqui, eu vou falar. Quando eu era nova convertida, meu irmão ainda não era convertido, e a gente foi, eu fui trabalhar, era um sábado, eu fui trabalhar, eu dava aula no Clube São Paulo, e cheguei em casa normalmente, mas a hora que eu entrei em casa, veio uma vontade de chorar, um peso assim de choro, e eu estava tudo bem, não tinha acontecido nada. Eu entrei no quarto assim, nem cumprimentei minha mãe que estava ali, entrei no meu quarto, dobrei os joelhos assim, né? Eu era solteira, dobrei ali na beira da minha cama e comecei, e era choro, irmãos, era um choro, sabe aquele choro compulsivo, que você chora, e de molhar assim, chora, e não contei as lágrimas, e comecei a orar em línguas, e orar em línguas, e orar em línguas, e orar em línguas. E nem eu sabia o que estava acontecendo. Minha mãe falou: o que foi, filha? Mãe, eu estou orando, eu preciso orar. E ela afastou, e eu comecei, irmão, mas eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali. Da mesma maneira que veio, fez assim, ó. Aí eu fui no banheiro, lavei o rosto e fui almoçar. Minha mãe perguntou o que foi. Eu falei: não sei, mãe, eu senti vontade de orar, eu senti que eu tinha que orar em línguas. Amém. À noite fomos para a igreja, tinha uma festividade na igreja na qual nós fazíamos parte. Aí alguém veio da igreja dar uma notícia para o meu pai. O meu irmão tinha sofrido um acidente. E o acidente foi tão grave que era para ele e um amigo dele que ele estava junto, ter ele morrido. Mas o Senhor livrou, o Senhor guardou, o Senhor protegeu. Aleluia. Então, oração é uma arma de guerra, é uma arma de ataque e uma arma de defesa. Então esse revestimento é importante você estar ali atento, sensível ao Espírito Santo, quando Ele quer te usar. Quando Ele quer te usar, mesmo que você não entenda o que está acontecendo, mas você tem que estar disponível. Para isso você tem que estar revestido do novo homem, e tem que estar revestido da armadura de Deus. Isso é muito importante. Deus está chamando você para algo diferente. Por isso você precisa estar atento ao que Deus quer fazer. Nós estamos sendo preparados para algo que Deus vai fazer nesse lugar. Então eu tenho que estar revestida, eu tenho que estar capacitada, eu tenho que ter sobre a minha vida essa presença e esse poder de Deus. Porque o revestimento é uma capacitação. O revestimento é um momento que Deus também te dá habilidade, te traz revelações. E abra comigo em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10, volta aí um pouquinho. Versículo 3 ao 5, diz assim: porque, embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas,
destruindo imaginações e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para para vingar toda desobediência, quando a vossa obediência for cumprida. Então veja, temos armas, a armadura espiritual, a oração, e aqui está falando sobre a arma da nossa guerra, das guerras que temos. Elas não são carnais, elas são espirituais. Então nós precisamos observar, entender que o Senhor quer nos revestir para algo. Você nunca é revestido só por estar revestido. O revestimento é Deus preparando, é um treinamento. Você é treinado quando você é revestido. Você é capacitado, como eu disse. Você recebe habilidades, como eu falei. Então você está sendo treinado para algo. E a sua luta não é carnal, a sua luta não é contra carne e sangue, como nós entendemos que fala em Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra as pessoas. Quando fala carne e sangue, a minha luta não é contra você. A sua não é contra mim, não é contra o outro lá, nem contra aquele que eu odeio na sua vida, não. A nossa luta é espiritual, é um nível espiritual. Então nós precisamos entender que é importante que a nova criatura se manifeste e a velha fica lá, porque a velha criatura ela é carnal, ela é birrenta, ela é frágil demais, ela se magoa qualquer coisa, ela se abate por muitas coisas. A carne, ela sofre, mas nós não fomos treinados pelo Senhor pela capacitação da nossa carne, da nossa vontade, do nosso eu, mas pelo poder do Senhor em nós, pelo poder de Jesus em nós, pela presença do Espírito de Deus em nós. Aleluia. Então nós precisamos começar a ter visão de reino, a visão espiritual, para esse revestimento fazer parte da nossa vida diária. E nós somos testados. Nós somos testados. Testados. Às vezes passamos por tentações, é diferente de ser testado. Passamos por situações para fragilizar a nossa vida espiritual. Por isso que nós temos que ter esse revestimento, porque esse revestimento é uma maneira também de proteção da nossa vida. Aleluia. O revestimento, ele precisa ter o conhecimento de Deus, o conhecimento do Senhor, porque aqui está falando o quê? Aquele que se levanta contra o conhecimento de Deus. E se eu não tiver o conhecimento de Deus, facilmente eu sou enganada, porque o espírito de engano está na terra. O espírito de engano está na terra. Eu já vi uma pessoa falar: olha, eu não vou mais na igreja porque Jesus já voltou. Eu acho que ele voltou, não. Porque eu estou andando direitinho. Eu estou andando direitinho. Então, você vê, por quê? Porque ouviu os outros falar. E se a minha mente for fraca, qualquer ventinho, quando a palavra de Deus fala aí, qualquer ventinho leva. Doutrinas humanas, doutrinas de demônios, porque o espírito do engano está na terra. Você sabe quando é que o espírito de engano chegou na terra? Quando é que ele começou a manifestar na terra? Porque o espírito de engano é o espírito do anticristo, tá? Hã? Não é, faz um pouquinho de tempo, hein? Se a criação tem 5.786 anos, então faz um pouquinho de tempo que ele chegou na Terra. Então nós precisamos estar alertas. A gente não pode ter uma vida espiritual rasa, fraca. Buscar Deus só quando Ele fala alguma coisa boa. Oh, aconteceu isso, oh, maravilha. A gente tem que ter uma vida, mesmo que, como diz aquela canção, se Deus fizer,
Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E eu continuo a mesma coisa, buscando a presença dEle, igualzinho. Aleluia. Ele pode fazer o que Ele quer? Ele pode. Mas se Ele não quiser fazer? Ele vai ficar magoadinho? Você é filho mimado, birrento? Não. Você é um filho que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que morreu na cruz por você. Glória a Deus. Então nós temos que ter maturidade e buscar esse revestimento. Buscar esse revestimento para vencer qualquer tipo de batalha. Vencer qualquer tipo de batalha. E primeiro, Pedro 5,8 fala que o inimigo ele anda ao nosso derredor. E ele está ali observando, prontinho para devorar. Ele está ali como um leão, prontinho para devorar. Então o que eu tenho que fazer? Resistir. Para resistir eu tenho que estar revestida. Né? Para eu resistir eu tenho que estar revestida. Porque Satanás, ele observa a unção, a autoridade que tem sobre a vida da pessoa. Se não tem nada e ele veio com uma brecha, ele entra e arrebenta, devora mesmo. Mas Deus nos ensina o quê? Que eu tenho que resistir. Para resistir eu tenho que estar revestido. Entendeu? Isso é importante, né? Então vamos lá. Judas, vamos lá para Judas. Vamos ver o que Judas tem para falar para nós. Judas capítulo 1, é só um capítulo mesmo, versículo 3. Opa. Judas. Lembrando que esse Judas não é o Iscariotes, tá bom? Esse Judas é o irmão de Jesus, filho de José e Maria. Tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: amados, quando dediquei toda a diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos, exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Então, meu revestimento, eu tenho que entender que eu preciso batalhar pela minha fé, manter a minha fé. Eu não posso negar a minha fé e nem simplesmente balançar, ficar tímido porque um falou isso, outro fez aquilo. Eu tenho que manter minha fé. Eu tenho que manter a minha fé. Quem eu creio? Creio que Jesus morreu por mim. Creio que Ele é o Filho de Deus. Creio que eu sou filho do Senhor. Creio que Ele veio para me salvar e me resgatar. Tiago 4,7 diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Para isso eu tenho que estar revestido. Senão ele vai olhar para mim e falar: está brincando? Você está brincando? Não, ele vai falar: você está com brincadeira, né? Ainda está querendo fazer graça? Mas ele tem que olhar para mim, olhar para você e ver o revestimento. Ver que há uma proteção. Ver que há algo da parte de Deus, como um manto do Senhor te cobrindo, te protegendo. E esse revestimento traz para nós algo interessante. E o terceiro ponto: revestivos do poder do alto. Então eu preciso me revestir de novo homem, né? Nova pessoa. Depois eu preciso do revestimento da armadura de Deus. Então eu preciso do revestimento do poder, o revestimento que vem do alto, o poder de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Lucas 24:49 diz assim: e eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, eu preciso me revestir do poder, de poder. Que poder é esse? Poder do alto.
Que vem de onde? Do trono de Deus. Então esse revestimento me dá uma autoridade diferente. Que autoridade é essa? Vamos lá comigo. Em Lucas capítulo 10. Lucas 10. Vamos lá. Versículo 19. Olha aí. Lucas 10, 19. Opa, passou aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Oh, meu Deus. Passou tudo aqui. Diz assim: eis que vos dou poder. Para quê? Para pisar em serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada de forma alguma vos fará dano. Mas não vos alegreis por isto, de que os espíritos se sujeitam a vós, mas alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no céu. Aleluia. Então, para que Deus reveste você do poder dele? Para pisar serpentes e escorpiões, toda a obra do inimigo, todo o poder do inimigo. Então, este revestimento é para te fortalecer, te guardar, te proteger, para que você possa agir, você possa atacar, se defender, mas também atacar. E pisar toda a obra do inimigo. Quando fala serpentes e escorpiões, são ações de demônios. Que o Senhor te dá a autoridade do poder que Ele liberou sobre a tua vida em revestimento, para você aniquilar toda a ação de Satanás e seus demônios, e tudo aquilo que ele arquiteta contra você, contra sua família, ou contra alguém que você vai falar de Deus. Então o Senhor te reveste de poder, e eu preciso ter esse conhecimento, porque senão eu vou me acovardar, e não vou falar de Jesus, e não vou fazer a obra de Deus. Ai não, peraí, eu vou chamar o pastor. Se manifestou na tua frente, é seu, o demônio é para você expulsar. E eu vou orar para aparecer muitos. Ai, ninguém falou. Misericórdia. Então receba. Receba! Pastor. O povo está corajoso. O povo está corajoso. Algum tempo atrás, né? Estava lá na minha casa, 2 horas da manhã, já estava lá naquele soninho gostoso. Aí recebo uma ligação: pastor, ajuda aqui que a moça está endemoniada. Faz mais de 2 horas nós estamos aqui tentando expulsar, não sai. Alô? Vai expulsar pelo telefone, que a pessoa morava em outra cidade. E a pessoa estava lá, descabelando lá, que ele não estava conseguindo expulsar o capeta da moça. Falei: ô capeta, te repreendo em nome de Jesus, sai da moça. Aí a moça foi de pé: boa noite, vou dormir. Não liga pra mim não, vai lá e expulsa você. E ninguém falou misericórdia, mas tá bom, então vai. Pode ir, que você já está sendo revestido do poder para pisar as serpentes e as escorpiões. Glória a Deus. E nenhum dano se fará. Eu não vou não, porque tem revide de Satanás. Poxa, repreenda o revide, manda embora. Por isso que tem que jejuar, tem que manter o jejum em dia. Mantenha o seu jejum em dia, em ordem. Você nunca sabe a hora que Deus quer usar você. Se manter a vida em ordem, o diabo pode vir com revide, mas não encontrou lugar, não consegue entrar. Mas se ele encontrar lugar, o diabo, o inimigo está furioso. Quando é que ele deixou de estar? E ele tem que espumar quando ele olha para você. Ele tem que ter um ataque na hora que vê você. Ixi, lá vem. Agora você já olha para você, lá vem. Pode vir.
Olha, ele liga isso aí, não faz nem cosquinha. Esse revestimento é para te capacitar, para você ir além. Aleluia. Chegar, como diz aquela frase, ir onde ninguém iria, chegar onde ninguém chegaria, viver o que ninguém chegaria, é o que Deus tem preparado para você. É isso. Então este revestimento do poder de Deus te dá autoridade. Aleluia. Jejum em dia, armadura em dia, oração em dia, novo homem, tudo em dia. A manifestação da autoridade do Senhor sobre a tua vida, ela vem rapidamente. Então, como disse Jesus em Atos 1:8, e recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. cair. O poder é esse. Glória É a a Deus. manifestação do Espírito Santo em você. Aleluia. Quer revestimento maior que esse? Do que você ter o Espírito Santo? E você ter esse poder? E você ter essa autoridade? Você ter essa unção sobre a sua cabeça? Você ter os dons do Espírito Santo? Você falar em novas línguas? Tudo isso é o poder de Deus. É a manifestação de Deus. E olha, o inimigo tem que tremer quando te vê. E não você tremer quando ele se manifesta. Então nós precisamos disso. Isso é importante. Então, a autoridade foi dada por Jesus. Eis que vos dou poder ou autoridade, é o mesmo sentido. Eis que vos dou poder ou autoridade. Então, esse poder é para isso, pisar no inimigo. Então, a palavra revestir é cobrir-se mais ainda, né? Cobrir-se mais ainda, é se proteger. Então, revestimento é a sua proteção, tá bom? Aleluia. Amém? Amém. Glória a Ok. Deus. Então você, sendo revestido pelo poder de Deus, isso traz algo maravilhoso. Então traz também virtude. Abra comigo Provérbios 31:25. Vamos lá. Provérbios 31:25. Diz assim a palavra do papai. A força e a honra são sua vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. O que é a sua proteção espiritual? A sua vestimenta espiritual é a sua proteção espiritual, e traz essa graça. Olha aqui uma outra versão, diz assim, deixa eu achar aqui onde que eu escrevi. Ok. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. A honra e o poder são suas vestimentas. Força e dignidade são suas vestimentas. É revestimento. Veja como é importante saber que tipo de roupa você usa. Eu tenho que saber que roupa que eu tenho e que roupa o Senhor quer me dar. Então, ser vestido por Deus com poder, autoridade ou virtudes, ou revestido de força, ou da força, que é o poder de Deus. Amém? Fecha os teus olhinhos. Aleluia. Então, esses 3 pontos importantes, guarda aí no teu coração. Se vestir do novo homem, se revestir do novo homem, se revestir da armadura e se revestir de poder. Ai, ninguém te segura, hein? Aí você vai gritar, sai da frente, Satanás. Aleluia. Quando eu era criança, a gente brincava de corrente. Fazia uma fila. E a gente unia os braços e saía correndo na escola ou na rua brincando. A corrente pega a gente, quem tem medo, sai da frente. Quem lembra dessa brincadeira? Então, a igreja unida assim, vai falando. A unidade vai atropelar Satanás. Glória a Deus. O revestimento de poder vai fazer com que ele fique debaixo dos nossos pés.
Aleluia. Porque o Deus de paz, como diz Romano, a seu tempo esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Mas eu tenho que estar revestido. Porque o mundo espiritual não é brincadeira. Não é brincadeira. Vir à igreja não é brincadeira. Só de você vir, Satanás já está com ódio de você. Mas deixa ele espumando, não precisa ter medo dele não. Porque ele tem que estar debaixo dos nossos. Aleluia. Mas eu tenho que estar revestido. Esses 3 pontos que são importantes, certo? Querido Deus, amado Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Perdoa os nossos pecados, nos limpa, nos purifica. E que possamos nos revestir, Senhor, do novo homem, da nova mulher. E sermos transformados, Senhor, pelo Teu poder. Que possamos ser revestidos da Tua armadura espiritual, com todas as armas importantes que o Senhor tem preparado. Que o Senhor também nos revista do Teu poder, da Tua presença, da Tua manifestação, Espírito Santo. Mova em cada um de nós para que possamos andar, avançar, que possamos, ó Senhor, triunfar contra toda a ação de Satanás, como o Senhor triunfou dele na cruz, Senhor, expôs ele publicamente as obras dele, e ele perdeu, e ele foi derrotado, e já está sentenciado, Pai, já está condenado. E nós, Senhor, nesse tempo, enquanto estivermos na terra, queremos, ó Deus, avançar naquilo que o Senhor preparou para nós, sermos revestidos do Teu poder, da Tua presença, da Tua graça. Então, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor ministre em nosso coração, para que possamos viver o que o Senhor tem preparado e determinado em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Vamos nos revestir da nova criatura. Ah, pastora, já sou uma nova criatura. Então vamos permanecer, como Jesus falou. Não se alegra não que você está repreendendo o inimigo e ele está caindo fora. Se alegra que o teu nome está escrito no céu. Então vamos pedir? Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu abençoo e perdoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Faz morada eterna. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, rejeito, renego, renuncio, desautorizo toda a ação, Satanás e seus demônios da minha vida. Amarro de maior ou menor e ordeno bata e retirada da minha vida, da minha casa, do que é meu, em nome de Jesus. Eu repreendo para nunca mais voltar. Senhor, me cubra com Teu sangue. Que também é um revestimento. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual. Fecha a porta do inferno para mim e para minha família. E abra as portas do céu pelo poder que é no nome de Jesus. E que venha potencializada toda sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Em nome de Jesus. Senhor, ativa os anjos que me guardam. Os anjos da minha família. Faça um elo de anjos ao redor da minha casa, do meu trabalho. Em nome de Jesus. Estabeleça a Tua bênção e o Teu poder. Em nome de Jesus. Senhor, me revista de poder. Fala, pede. Agora, quando você quer isso? Pede. Poder para enfrentar o inimigo, para enfrentar as coisas do mundo. Poder que cura, poder que liberta, poder que salva, poder que restaura, poder que traz restauração familiar, poder que traz vida e vida abundante, poder que traz instruções, discernimentos, estratégias, poder, a manifestação do Espírito Santo sobre a tua vida.
Ficai em Jerusalém até que vós sejais revestidos de poder. E esse poder tem nome: Espírito Santo. Você que fala em línguas, fale em línguas agora. Você que não fala e deseja, seja batizado com o Espírito Santo e com fogo em nome de Jesus. Fogo agora do Espírito sobre a tua vida. Poder. Poder, poder, poder para pisar serpentes e escorpiões. Poder para levar a palavra. Poder para anunciar o Evangelho. Poder para ser livre. Poder para ver a sua família transformada. Para ver a sua vida transformada. Ricondai amoroca vacuacachera valmorabas. Ricontrabas turianda lavacona mianda lamanais. Deixe-me omba caia de coxo menenda labalabas. Toda resistência caia por terra agora. Toda resistência maligna caia por terra agora. Espírito de enfermidade, pega o que é teu e desaloja daí. Espírito de perturbação, que não deixa essa pessoa dormir, não deixa essa pessoa descansar, a cabeça fica fervilhando. Eu te repreendo, Satanás. Solta essa pessoa. Em nome de Jesus, obras malignas, o mal que é feito, olhado, desejado, falado, eu ordeno, pega o que é teu, Satanás, solta agora. Solta com toda a tua bagagem, pega o que é teu, sai daí, em nome de Jesus. Espírito de inveja alojado lá no teu trabalho. Meu Deus, todo olho maligno lá no teu trabalho, que está impedindo o seu trabalho, impedindo você de prosperar no trabalho, você de crescer no seu trabalho, você de alcançar lugares que você tem sonhado. Pega o que é teu, Satanás, sai de lá. Sai daí. Em nome de Jesus. Tudo que está travando a tua vida, do revestimento do Senhor, quebre os grilhões, quebre as resistências, tudo que está empatando a tua vida, tudo que traz cegueira, que impede de ver o que está acontecendo. Caia por terra agora. Caia por terra agora. Caia por terra agora. Toda doença segue até a raiz. Eu dou uma ordem ao teu corpo. Fica curado. Fica liberto. Tua mente fique liberta. A tua alma seja liberta. Solte essa perna, Satanás. Solte esse coração, Satanás. Solte essa mente atribulada. Essa mente atribulada. Sai daí, sai daí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te repreendo. Senhor, agora eu te peço, Espírito Santo, vem. Sara a alma ferida, sara a mente, restaura o corpo, em nome de Jesus. Começa a receber refrigério, saúde, paz, alegria, vitórias, portas abertas, bênçãos. Começa a receber o mover de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus, a unção do Senhor sobre a tua vida. Começa a ser livre de todo mal e ser fortalecido. Seja fortalecido e você comece a avançar, você comece a andar, você comece a correr, você comece a voar no que o Senhor tem para você. E você alcance lugares altos. E você alcance lugares altos. Que Deus solte o teu nome para cima, para ser visto, para ser reconhecido. E que você honre o Senhor em cada mover que Ele te levantar. Você levante o nome do Senhor contigo. É tempo de mudança.
tua vida. Então, para isso, se revista do novo homem. Se revista da armadura. Se revista do poder de Deus. Você verá o que Deus pode fazer. Em nome do Senhor Jesus. Adore o Senhor. Fogo dos céus, queima este altar. Mostra pra esse povo e a Deus em Israel. Adeus aqui, adeus, adeus. Queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Eu creio que Ele está aqui. E que Ele move sobre nós. Amém? Amém. Eu vou me despedir de você que está assistindo, sabendo que Deus pode mudar a tua história. Revestimento espiritual traz uma transformação na vida daqueles que buscam o Senhor. Deus te abençoe. Shalom.